Olá, aqui estamos para mais um encontro de amigos e amigos de Deus. Cada dia que passa, há mensagens que nos são enviadas da parte de Deus, mas que só aqueles que têm o dom do discernimento conseguem se aperceber que entre essas mensagens que nos são enviadas através dos mídia, há uma relação forte com as profecias bíblicas. Na última mensagem que nós postamos no Facebook, nós falamos do anjo de Apocalipse 18. E o anjo de Apocalipse 18 é um apelo a toda a humanidade para que acordem, para que despertem e saiam do torpor em que todos nós estamos a viver. Eu gostaria, nestes momentos de reflexão, de poder meditar um pouco convosco na terceira mensagem angélica, ou seja, a última mensagem a ser dada ao mundo. E essa mensagem a ser dada ao mundo está registada no livro de Apocalipse, no capítulo 14 e no versículo 9 a 11. Se você puder ter a sua Bíblia à mão, você poder-nos-á acompanhar com a leitura e assim poder se familiarizar mais de perto com a Santa Bíblia. Vamos então para Apocalipse capítulo 14 e vamos ler estes versos 14, 9 a 11. E o versículo 9 a 11 diz o seguinte: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: Se algum homem adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento, que sobe para sempre e sempre, e eles não têm descanso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta, a sua imagem, e quem quer que receba o seu nome. Poderei dizer-vos e dizer que esta mensagem é a mais séria advertência contida na Bíblia. Ou seja, se nós não acatarmos esta advertência
e respondermos favoravelmente àquilo que Deus nos propõe, o fogo está reservado também para nós. A mensagem do terceiro anjo é a última mensagem dada à humanidade. E esta mensagem precisa ser dada com a força de todo o nosso ser e com a força dos nossos pulmões, para que ela seja ouvida mesmo por aqueles que não querem e abraçada por aqueles que a desejam. Vamos tentar compreendê-la. Como vos disse, isto é uma mensagem de vida ou morte. E não é esta morte passageira que morre hoje e vai ressuscitar daqui por algum tempo. Não. Vai ser uma morte que morre e nunca mais ressuscitará. Que é chamada a morte eterna. Mas vamos então tentar compreender esta mensagem. Diz que este anjo, e nós sabemos que já falámos isto várias vezes, que a palavra anjo na Bíblia pode ter dois significados. Anjo, um ser angelical, uma criatura angélica, e anjo, um mensageiro de Deus na terra. Um homem com uma mensagem. Porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. E todo aquele que anuncia a pura mensagem de Deus, dirigido pelo Espírito de Deus, coberto pela graça de Jesus, é um anjo de Deus. E esta mensagem, quando diz aqui, e seguiu-se o terceiro anjo, este anjo representa um grupo de pessoas que Deus tem na terra e que têm duas características especiais. A primeira, guardam os mandamentos de Deus, pregam-nos e vivem-no. E a segunda, tem o testemunho de profecia, que é o testemunho dos profetas, e em especial da profeta dos últimos dias, a mensageira Ellen Goldwhite. Portanto, já vimos que estes mensageiros, eles têm duas características. E estas duas características, se nós formos ver, são estas que levam Satanás a odiar esses. E vou ler-vos aqui para ver que são essas duas características que o diabo, que é o dragão, a antiga serpente, diz no capítulo 12 e no verso 17. E o dragão irou-se com a mulher. Mulher representa a igreja pura, a igreja invisível, que tem a cobertura de Deus sobre ela. E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Ou seja, um punhado, falando numa linguagem mais compreensível, um pequeno número
que é o remanescente, o resto. E agora notem quem é esse resto. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Portanto, o facto de estes mensageiros, estes anjos, humanos, mas anjos, porque é que são anjos? Não são anjos angelicais. São anjos porque têm a incumbência de pregar uma mensagem vinda de Deus. Os anjos trazem as mensagens ao homem. E o homem traz a mensagem, leva a mensagem ao homem também. Então, a função e aquilo que torna o homem também com o rótulo de anjo é ele ser mensageiro de Deus e viver a verdade divina na sua vida, na sua casa e nos seus caminhos. Então diz aqui que isto cria guerra. O diabo vai fazer guerra. Porquê? Por duas razões. Primeiro, porque ele odeia os mandamentos de Deus. Tanto os odeia que através de um poder religioso, esse poder religioso, a Igreja Católica Romana, esse poder religioso alterou essa lei. E como é que ele alterou a lei? Ele vai tirar o terceiro mandamento, aliás, o segundo mandamento, peço desculpa, ele vai tirar o segundo mandamento da lei que diz: não farás para ti imagem de escultura. Mas como a Igreja Católica quer que os ídolos sejam adorados em lugar de Deus, apesar de nós ouvirmos muitos dizer: nós não adoramos, nós veneramos. Mas veneram o quê? Uma imagem que foi feita por um artista, levam-na às costas nos andores, oferecem-lhe ofertas a quem não come e quem não bebe. Então, nós vimos que a Igreja Católica, por vantagem, para alcançar benefícios económicos, ela, no Catecismo Católico, tirou literalmente esse mandamento. E esse mandamento, como o tirou da lei, o que é que ela fez para, se tirou um, ficaram 9. Agora, os mandamentos da lei de Deus são 10. O que é que a Igreja Católica fez para acrescentar um depois de tirar um? O que é que ela fez? Eu tenho aqui bem detrás de mim a lei que eu exponho nas praças para onde vou fazer o meu trabalho missionário, e ali está a lei, segundo a lei por cima, que está acima da minha cabeça, como vocês veem, com um fundo preto, mas embaixo está a lei segundo a Igreja Católica. E o que é que a Igreja Católica ensina? A Igreja Católica tirou esse mandamento, tira um, e vai substituir outro. Ou seja, ela não tira, mas muda a mensagem. E eu não resisto de ler-vos aqui como tem a Igreja Católica a lei. Eu vou lê-la. Primeiro mandamento, segundo a Igreja Católica: amar a Deus sobre todas as coisas. Está correto. Porque o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses além de mim. Mas notem agora o segundo mandamento: não tomar o seu santo nome em vão. O segundo. Mas na lei de Deus, tal como ela foi dada no Monte Sinai a Moisés, este que eles chamam
e que o põem em segundo lugar, aparece na lei de Deus em terceiro lugar. E porquê que este aparece em terceiro? Na lei católica? Porque eles tiraram o segundo, que é o das imagens. Então, como tiraram um, o terceiro só para segundo. E agora o que é que eles vão dizer? O quarto, que deveria ser o quarto, eles agora são obrigados a subir. Ou seja, eles subiram. Os mandamentos subiram todos. E então agora o que é que eles dizem no terceiro mandamento? Notem bem, o quarto, segundo a lei de Deus, diz: lembra-te dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado, o Senhor teu Deus. Agora vejam o que diz a Igreja Católica no Catecismo. Veja no Catecismo. Se você duvida que eu estou a dizer, vá ao Catecismo. A Igreja Católica, então, além de o puxar para cima, de deixar de ser quarto, passa a ser terceiro porque tiraram o segundo, diz assim: guardar domingos e festas de guarda. Já viu? Guardar domingos e festas de guarda. O que é que eles alteraram? Alteraram que em vez do sábado, lembra-te do dia de sábado, para o santificar, eles dizem: guardem domingos e festas de guarda. O que é que fizeram com o sábado? Deitaram no lixo e eles então puseram o primeiro dia da semana, que é o dia do sol, para ser um dia de adoração, não a Deus, mas ao sol. Isto pode chocar, mas é a realidade. Por isso é que o diabo odeia tanto esta lei, os 10 mandamentos. Mas já não odeia a lei católica. Porque a lei católica, como se tocou num dos mandamentos, anulou-se a lei toda. Agora notem, quando eles vão chegar ao final da lei, vão ter um problema. Porquê? Se tiraram um mandamento, forçosamente vai faltar um. Então o que é que eles vão fazer? Eles no 10º mandamento vão dividi-lo em 2. E o que é que eles vão fazer? Reparem, o 10º mandamento diz assim: não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Portanto, coisa alguma é tudo. Mas a Igreja Católica vai dividir este em 2. Então o que é que a Igreja Católica faz assim? Não desejar mulher do próximo é o 9º, e não cobiçar coisa do próximo é o 10º. Portanto, já viram a estratégia do inimigo? O inimigo alterou a lei de Deus. E como alterou a lei de Deus, aqueles mensageiros que hoje pregam a lei conforme ela está detrás das minhas costas, a exposta segundo ela foi dada a Moisés no Monte Sinai, aqueles que continuam a defendê-la com a sua própria vida, o diabo odeia-os. E como os odeia, então o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer guerra. E o que é que ele vai fazer? Além da guerra, vai matar muitos deles. O que isto quer dizer? Que para ser fiel a Deus, tem que ser fiel àquilo que Deus deu. E não àquilo que o homem acrescentou. Porque aquilo que o homem acrescentou não faz parte daquilo que Deus nos deu. Por isso é que em Apocalipse, no capítulo 14, 9 a 11, Deus diz: e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá o vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. É sério, não é? Ou eu decido ser fiel à lei segundo
Deus ordenou, ou eu vou receber, como consequência de viver em rebelião com a lei de Deus, o fogo e o enxofre. Mas agora eu queria que entendêssemos uma coisa. Diz aqui, se ele adorar a besta, a sua imagem e receber a sua marca. Retenhamos estas três coisas: besta, marca e sua imagem. Porquê? Porque nós precisamos entender. E a Bíblia precisa nos revelar aquilo que ela tem para nos ensinar. Mas para isso nós precisamos de a estudar. Precisamos do discernimento de Deus, o Espírito Santo de Deus, a intercessão de Jesus. Agora, reparem que a adoração da besta é requerida. E é requerida por quem? Vamos ver. Se alguém adorar a besta. Reparem que o alguém que adora a besta vai ter junto com a besta as mesmas consequências. Ou seja, onde a besta vai arder, aquele que a adora também arderá. Mas eu pergunto, no mundo em que vivemos, quem a vai adorar? E nós já vamos ver quem é essa besta. Mas a pergunta agora é, Deus diz, se alguém adorar a besta. Agora, quem a vai adorar? No capítulo 13 e no versículo 1, aliás, no versículo 8, eu fico assustado quando leio esse verso. Sabem porquê? No versículo 13 e versículo 8, diz assim. 13, versículo 8. E todos os que habitam na terra a adorarão. Quantos? Todos. Então, nós temos aqui um problema. É que, segundo aquilo que a Bíblia diz, todos os que a adoram vão arder no fogo. E talvez você possa dizer, mas lá está ele mais uma vez a pregar o Evangelho do medo. Não, meus amigos. Não é o Evangelho do medo. É o apelo de Deus para a verdadeira adoração. Porque, reparem quando diz aqui, e todos os que habitam na terra adorarão, a frase não termina aqui. E a frase continua. Diz, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Ou seja, em todas as pessoas do planeta existem na Terra um grupo. Existe na Terra um grupo que têm os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. Talvez
você me possa dizer assim: ainda bem, porque assim eu estou salvo. Cuidado. Cuidado, porque se você crê que é um ou que é uma dos que têm o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, então não tem como você anular a lei que Deus deu à humanidade. Porque Jesus diz várias vezes no seu Evangelho: se me amas, guarda os meus mandamentos. Agora, se você está a guardar outro dia, se você tem imagens, se você se prostra diante delas, se você as serve, se você a elas clama, posso lhe dizer redondamente: o seu nome não está, mas pode vir a estar. Se você vive violando a lei de Deus, se você guarda domingos e festas de guarda em vez do sábado do Senhor nosso Deus, posso lhe dizer que você não pertence ainda, não quer dizer que está excluído para sempre, não pertence ainda a este grupo que têm os seus nomes inscritos na vida do Cordeiro. Porque para inscrever os seus nomes na vida do Cordeiro, e quem escreve esse nome não é você nem sou eu, é o próprio Deus, o que é que nós precisamos? Aceitar Jesus como seu Salvador, confessar os pecados, abandoná-los, receber um batismo segundo aquilo que Jesus ensinou e que ele próprio recebeu quando foi batizado no Rio Jordão, e viver em contínua obediência aos seus mandamentos. Se isso acontecer na sua vida, você passará também a fazer parte daqueles que estão inscritos no livro da vida. E assim está livre do fogo e enxofre que está preparado para aqueles que adoram a besta, têm a sua imagem, o seu nome. Mas deixem-me agora ainda ler outro verso. No capítulo 13 e no verso 4, esta adoração à besta, e quero-vos dizer, já vamos ver quem é a besta, mas posso-vos já dizer, aliás, vocês já sabem, já me ouviram isto muitas vezes, a besta é um sistema religioso que tem como líder um homem que as pessoas olham para ele como um Deus, inclinam-se diante dele, beijam-lhe a mão, prostram-se aos seus pés e aceitam aquilo que ele diz. E nós sabemos que esse ser no mundo, apesar de haver outros, temos o Dalai Lama e outros, mas o ser mais reconhecido como líder global, religioso, mais querido, mais admirado, mais aceito, nós sabemos que no decorrer de todas as épocas são ou foram os papas. E hoje é Francisco. E Francisco é a cabeça da besta.
A besta é a organização, é o reino que domina o país, que neste caso é o Vaticano. E o Papa Francisco é a cabeça desse reino. E como é que se adora essa pessoa? Anulando a santa lei de Deus e seguindo as instruções dele e de homens que estão debaixo do seu domínio. Mas vejam que a adoração à besta também vai ser imposta por quê? Porque socialmente esta besta, este poder religioso, está a adquirir uma dimensão poderosa no mundo. E agora vejam o que é que diz o verso 4. E eles adoraram o dragão, que dera poder à besta, e adoraram a besta, dizendo, reparem que esta besta recebe o poder do dragão. E o dragão é Satanás. Se Satanás lhe dá poder, o poder que vem dele não é bom. E o poder que está nesta besta não pode ser bom, porque vem do dragão. Se fosse poder que vinha do cordeiro, aí seria bom. Mas não vem do cordeiro, vem do dragão. E agora vejam o que é que esse poder vai fazer. Diz aqui, quem é semelhante à besta, quem é capaz de guerrear contra ela? Ou seja, ele vai adquirir socialmente, politicamente, religiosamente, uma posição que ninguém na Terra jamais alcançou posição semelhante. E então as pessoas vão olhar para esse poder e vão dizer, quem é que pode lutar com um poder destes? Quem é que pode vencer um poder igual a este? Quem? Meus queridos amigos, eu sei quem. Quem o irá vencer. E quem é que o irá vencer? Vocês querem ver? Então, no capítulo 17, vocês vão ver que aqueles que admiram esse poder e que diz quem vai lutar contra ele, vamos ver o que é que diz aqui. No capítulo 17, verso 14, diz assim, estes guerrearão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele serão chamados e escolhidos e fiéis. Então quem é que vai vencer este poder? O Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Jesus Cristo e aqueles que estão inscritos no seu livro, ou seja, o seu exército particular, vão vencer a besta. E muitos vão dizer assim, mas eles só vão ser tantos, não importa. Não importa. Porque um só homem consegue afugentar e pôr em fuga milhões de demónios. Porque a força não está no homem, mas a força está no Cordeiro. O Cordeiro vai dar a força àqueles que estão inscritos no seu livro. Mas as pessoas lá fora vão dizer, quem é que pode lutar contra este poder? É porque aqueles que seguem o Cordeiro aparentemente não têm poder nenhum. Olha-se para eles, são fraquinhos, são débeis, mas o poder deles não está neles. O poder deles vem do Cordeiro. E o Cordeiro os fortalecerá e os tornará um exército
indestrutível. Um exército vencedor. Por isso, o medo, a olhar para a besta e para a posição que ela vai alcançar e que já está a alcançar no mundo, porque todos querem que Francisco, ele ou outro que o suceda, porque ele está-se a tornar muito debilitado, que seja ele o líder mundial, que seja ele o rei do planeta Terra, que seja ele na Terra o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Já governos o propuseram a Francisco para ele encabeçar a nova ordem mundial. E isso está à beira de acontecer. Não sei se com este, se com o outro que virá, mas a verdade é que ele vai adquirir esse poder e as pessoas vão dizer: quem é semelhante a ele? Quem pode lutar contra ele? Porque ele vai ter multidões do lado dele e o cordeiro vai ter um pequenino rebanho do lado dele. E vai haver uma guerra entre estes dois poderes. Entre o cordeiro e o dragão. Entre a multidão e o pequeno rebanho. E diz aqui que esta besta, no capítulo 13, verso 11, veja o que é que diz. E eu contemplei outra besta saindo do mar. Nós na Bíblia vamos encontrar no livro de Apocalipse duas bestas. Uma que sobe do mar, que é o papado, e outra que sobe da terra, que é os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos da América vêm vir em auxílio da primeira besta para que ajudá-la a alcançar a posição que o mundo quer que ela alcance, que é a grandeza de ser Rei Universal. Então diz-nos aqui que a besta que sobe do mar, que está no versículo 4 do capítulo 13, é essa que vai ser adorada. E a besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos, vai ajudar com todos os meios políticos e religiosos, porque ela é a maior nação protestante do mundo. E então os líderes religiosos dos Estados Unidos, as religiões protestantes, mais o governo americano, vão se juntar e vão entregar à besta que subiu, que é o papado, vão-lhe entregar todas as condições para que ele seja um governador político e religioso. Deixem-me ler então qual é o principal objetivo quando este poder, esta besta que é o papado, qual é o seu principal alvo a atingir. Quando ele chegar ao trono, quem é que vai estar mal com ele? Vamos ver o que é que diz o versículo 7 e o versículo 8. Diz assim: foi-lhe permitido guerrear contra os santos e vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. Portanto, vamos ver que ele terá um poder absoluto. O único poder sobre quem ele não tem poder absoluto é sobre aqueles que têm o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Mas o que é que ele vai fazer com esses? Vai procurar tirar-lhes a vida. E diz o verso 8:
E todos os que habitam na terra adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Ou seja, todos, excepto aqueles que têm o nome inscrito no livro do Cordeiro, não vão adorar esta besta que é o papado. Agora, a segunda besta, que é os Estados Unidos, como disse, vem auxílio, vem ajudar, vem dar apoio, vem fazer o que a besta sozinha, a primeira besta, não pode. Aquilo que o papado não consegue fazer sozinho, os Estados Unidos vêm no seu encalço e vão ajudá-lo a fazer. E vamos ver o que é que eles vão ajudar a fazer. Vamos ler o versículo 12. Diz assim: e ele exerce todo o poder da primeira besta, ele, os Estados Unidos, antes dele, e fez que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Agora vamos para o versículo 15. Poderíamos ler tudo, mas é para avançar. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Portanto, vai haver muita gente que vai morrer. Ao ser o seu nome inscrito na livra da vida do Cordeiro, e se ele não pertencer aos 144.000, esse, no fim de escrever o seu nome, vai morrer. Mas não morrerá eternamente. Ele passará por um tempo de repouso na sepultura e depois Cristo o tirará da sepultura para viver com ele para sempre. Mas vamos ver que mais ele vai fazer para impor a adoração. E ele fez que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos, pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então o que é que ele vai fazer? O que ele vai fazer é que pessoas recebam uma marca, e essa marca, ao ser recebida na sua mão ou na sua testa, vai-lhe dar direito a comprar e vender. Mas aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que são fiéis a Deus, esses vão recusar receber essa marca. E como vão recusar receber essa marca? Porque essa marca tem uma condição. E a condição para receber essa marca é a obediência à lei em que ordena guardar o domingo em vez do sábado. Só aqueles que aceitam o domingo como dia de descanso, como o dia do Senhor, é que receberão essa marca. E com essa marca vão poder comprar e vender. Aqueles que não recebem essa marca, ou seja, não adoram a Deus no domingo, mas sim ao sábado, continuam a ser fiéis ao mandamento de Deus, eles não vão ter essa marca. E como não vão ter essa marca, eles não vão poder nem comprar nem vender. E então de que é que eles vão viver? Da dependência de Deus. É por causa disso que nós estamos a cultivar. Porque eu não quero receber essa marca, em nome de Jesus Cristo. Então eu vou ser impedido de comprar e vender. Mas agora há uma coisa que eu vos quero dizer. E quem não adorar a besta? Quem não adorar a besta e não tiver a marca, acontece-lhe aquilo que está no verso 16. E ele fez com que todos
tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão ou nas suas testas. E que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Mas, no versículo 15, diz assim: e ele tinha poder para dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Ou seja, se eu não adorar a imagem da besta, só tenho duas alternativas. Uma é, se eu não fizer parte dos 144 mil, vou ser morto pelo exército do dragão. E o Cordeiro vai permitir. Jesus vai permitir. Porquê? Porque através da minha morte, outros vão ver a minha firmeza a Deus, e através da minha firmeza será um testemunho para outros também se tornarem fiéis. Mas, se eu pertencer aos 144 mil, o diabo não poderá tocar, porque os 144 mil não vão morrer. Vão estar vivos quando Jesus vier. Então, o que quer dizer que aqueles que são fiéis a Deus, alguns vão ficar vivos até que Jesus volte, mas outros vão descer à sepultura com a permissão de Deus, vendo esses sendo torturados. Deus vai ver os chamados mártires, mas Deus vai permitir. Para quê? Porque Ele sabe que a semente do sangue deles vai trazer outros para o redil do Senhor. Os indecisos, que ainda não decidiram nem besta, nem cordeiro. Estão indecisos. Então eles precisam de ver uma fé firme. E que fé firme melhor do que aquela fé que nos leva até à morte obedecendo a Deus. Agora, queridos amigos, queria terminar falando de dois tipos de adoração. O mundo, neste momento, está adorando a Deus verdadeiro ou a Deus falso. Notem o que Jesus disse em Mateus 15:9. Mateus 15:9. Sabe que tudo tem a ver com a adoração. Ou você adora como Deus quer e será salvo, ou você adora como o homem quer, o dragão quer, e será destruído. Cabe-nos a nós escolher. Porque reparem o que Jesus disse. No capítulo 15 de São Mateus, versículo 9, diz o seguinte. São Mateus 15 e versículo 9 diz o seguinte: mas em vão me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Olhem o que Jesus disse. Em vão me adoram. E adoram porquê? Porque estão a ensinar doutrinas que são mandamentos de homens. Esta é a falsa adoração. E como é que eu sei que é falsa adoração? Pela lei que está detrás de mim. Se eu, pela lei de Deus, não viver segundo aquilo que ela diz, eu estou a viver uma falsa adoração. E posso até estar a viver uma falsa adoração inconscientemente, ignorantemente. Mas agora até duvido que haja alguém que não saiba. Portanto, se eu continuo contra a lei de Deus, transgredindo a lei de Deus, violando o sábado e descansando ao domingo, eu estou a seguir uma falsa adoração.
E Jesus disse, em vão me adoram. Então, e quem são os verdadeiros adoradores de Deus? Diz-nos no capítulo 4, e estamos a terminar no capítulo 4 de João, diz-nos João 4, 22 a 24. João 4, 22 a 24. Diz assim: Vós adorais o que não conheceis. Jesus está a falar com Maria, com a mulher samaritana. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E agora vejam o que Jesus diz. Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Como é que se adora? De verdade? Adorando o Pai e seguindo a verdade. Versículo 23. Aliás, deixem-me acabar de ler o versículo 23. Mas agora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais para adorá-lo. Deus é um espírito. E os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. O que quer dizer, meus queridos amigos, que a verdadeira adoração não é aquilo que eu vejo. O verdadeiro adorador adora o que não vê. Sabem que um dia Tomé, depois da ressurreição de Jesus, Jesus apareceu no meio dos discípulos e Tomé não estava lá. E quando ele regressou do campo, os discípulos disseram: olha, o Mestre ressuscitou, esteve aqui. E Tomé disse: não, eu não acredito. Eu não acredito. Se eu não tocar com as minhas mãos nos seus cravos, se eu não vir com os meus olhos os sinais, eu não creio. E passado algum tempo, Jesus apareceu no meio dos discípulos de novo e agora Tomé estava presente. E quando Tomé o viu, reconheceu. Mas Tomé havia demonstrado a sua incredulidade. E mesmo depois de ele ver Jesus, Jesus disse: Tomé, anda cá. Então Tomé veio. E Jesus disse: mete aqui a tua mão. E levou a meter a mão do lado direito, nas costelas, onde ele tinha sido ferido pela espada. E depois fê-lo apalpar a sua mão e os seus pés. E ele disse: vê. E diz que Tomé caiu-lhe aos pés e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse a Tomé: porque vistes, crestes. Bem-aventurados aqueles que nunca viram e creram. Portanto, a nossa adoração não é naquilo que se vê de uma forma visível, material. Nada existe neste mundo a qual nós devemos prestar adoração. Nada.
A nossa adoração é pela fé. E a prova que nós adoramos a Deus pela fé é que nós guardamos e obedecemos à sua lei e seguimos a verdade da Escritura. O meu desejo é, Jesus disse, se alguém adorar a besta e a sua imagem, esse tal receberá o vinho da ira de Deus, não misturado. Cabe a si e a mim escolher a quem servir. Que Deus nos abençoe e nos dê força para resistir. Vamos orar. Senhor nosso Deus, desejo, Pai, novamente reforçar a minha consagração a Ti e pedir-te que me ajudes a ser um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade, e lá fora ir à procura daqueles e daquelas que estão aguardando o conhecimento da terceira mensagem angélica. Amorável Pai, Tu conheces todas estas almas que nos acabaram de visualizar. E o que nós Te pedimos, querido Pai, é que no seu coração, em sua vida, o milagre aconteça. E que se ainda os seus nomes não estiverem inscritos no livro da vida do Cordeiro, que eles se arrependam, recebam o perdão de Jesus, aceitem a verdade e andem nela, e assim serão inscritos no livro da vida do Cordeiro e receberão a vitória por meio de Cristo Jesus. Ajuda-nos e ajuda-nos a sermos uma bênção neste dia para os nossos e para todos aqueles que Tu colocares no nosso caminho, em nome de Jesus. Amém. Até ao próximo encontro, e a próxima gravação será a conclusão do 7º capítulo do livro Grande Conflito sobre a vida de Martinho Lutero. Fiquem com Deus.